Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim falar dos últimos episódios de Talamasca, a Ordem Secreta. Então, sem muitas delongas, já vou logo para o que interessa, porque tenho muita coisa para falar e é muita reclamações, em partes. Então, gente, você já sabe, quem já acompanha meus vídeos sabe que eu tenho uma mistura de amor e ódio com Talamasca. Eu gosto muito de alguns personagens, gosto muito como as histórias se conectam com todos eles ali e tal. Tem algumas pontas ali bem legal, mas quando chega no protagonista, eu sempre peço socorro, me tira daqui, eu não aguento mais. É em parte isso. Mas aqui, esses últimos episódios, eles dão um quê a mais, um significado, um propósito para esse protagonista existir dentro da própria história. Até porque nesses episódios a série vem reforçando muito, que eu já vim falando antes, que a gente não tem um protagonista. Ele não é o protagonista. Nesses últimos episódios a série ela escancarou isso de uma forma muito inteligente. Eu achei muito sagaz a forma como ela trabalhou tudo isso, a narrativa, deixando claro quem era a pessoa central nessa trama. Não era ele, era a jornada da Ellen. Mas aqui a gente tem a jornada dele, mas não para uma jornada em si, em busca da mãe. Tem o que da busca da mãe, mas é mais tornar ele um espião, de certa forma assim, para aí, a partir daí, ele começar a buscar a sua mãe, mas sozinho, sem a ajuda da Ellen. Ela só foi uma certa mentora para entregar realmente um propósito significado para ele ir atrás dela. Mas aqui o que eu acho muito falha é que ao longo desses episódios todos é que os poderes dos nossos personagens estavam muito limitados a uma questão muito mais de memória do que necessariamente um poder telepata, alguma coisa assim. Aí a gente fica, meu Deus, aonde tem mais? Ele pode levitar, ele pode paralisar as pessoas, né? Quando a gente pensa em telepatia, a gente pensa muito isso. E a gente não teve nada disso. Eu acho que foi muito ruim. Aqui, depois com o tempo, a série vai começando a explicar um pouquinho do porquê, do significado dos poderes telepáticos, que não é necessariamente telepáticos, mas compõe essa ideia central. Porque a gente vê a força motriz, a força central dessa trama, que é a irmã da Ellen. O que fizeram com ela, qual era o propósito com ela, e aqui a gente já vê um outro viés, já vê o lado da irmã, já começa já esse episódio olhando esse ponto de vista, entendendo como as habilidades dela funcionam de uma forma tão natural, tão espontânea, e isso fica explicitamente atrelado aos verdadeiros objetivos da Talamasca com isso e com a verdadeira finalidade do hospital, da questão dos gêmeos e tudo mais. Era só, sabe, alguma coisa para poder, uma espécie de poder para poder comandar alguma coisa ou um próprio país ou por geral. Porque realmente a gente dá a entender isso, né? Essa questão das habilidades dela, dessa questão de guardar, né? Ser um grande córtex, né? Memorizar tudo. Então ela seria de certa forma uma decodificadora. Mas aqui não, aqui a série ela vem trabalhando, mostrando, ó, é isso que move a Talamasca de direta e indiretamente de existir por conta dessas pessoas. E não nada além disso. E aqui a gente, depois disso, a gente entra em um ciclo vicioso que eu fico intrigado, assim, pensando, poxa, não teve mais nada diferente. Você vê uma certa necessidade de urgência. Aqui você busca toda hora, que desde o começo tinha essa urgência, dessa questão do tempo, né, de correr ali, algumas coisas, vai apresentando tal, é uma questão, uma produção de mistério, então, pô, se você correr um pouquinho quanto tempo ali, né, tipo, tem que ser agora, então, pô, o mistério das coisas sendo contadas pouco a pouco, deixando algumas pontas soltas ali, sabe, para no final, aí juntar tudo e aí fica assim, nossa, legal. Nossa, uau, essa série é muito boa. Mas é que a gente não teve essa necessidade de urgência. Em nenhum momento a série trabalhou com urgência. Ela não quer algo, ela sempre quer algo morno, algo quase parando, para depois a gente começar a contar algo de verdade. E aqui ficou muito chato. E já entregando algumas coisas já do último episódio, a gente andou.
e ficou à deriva. A gente vai pensando que vai a algum lugar, você tem essa rapidez, você tudo aqui, você já pegar tudo e depois não conclui nada. Só dá uma porta de entrada para as outras coisas. Vai abrindo coisas assim, vai, e quando você vê, meu Deus, não me apresentou nada, tinha algo, mas aí voltou pro início e ficou rondando. E aí? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito de vocês? Por que isso? Tinha a questão de destruir a Talamasca, mas parece que não é mais isso, parece que é uma outra coisa. Ou seja, tem um negócio ali, mas não é. Então, sabe, uma confusão que a série tentou se justificar de existir, mas no fim não foi nada. E a gente fica aí numa esperança um tanto improvável de ter uma segunda temporada para começar a contar uma história de verdade, que é a história do protagonista. Ou seja, o Guy vai se tornar o protagonista a partir da segunda temporada, porque aqui na primeira ele só foi uma isca, um interlúdio para poder conectar tudo e levar ele a jornada dele para tentar fazer algum sentido, sabe? É uma coisa que a série não estava sabendo lidar, não estava sabendo o porquê disso. E o ponto que me deixou assim, sabe, que eu fico, meu Deus, porque que me decepcionou muito foi a jornada do Jasper, que foi totalmente descaracterizada nesse final de temporada. Eu fico assim, meu Deus, você vem vendo Jasper desde o começo, sendo esse vilão, sendo esse empecilho, com a questão do 752, que também era uma busca da Ellie pela irmã. Você vê essa disputa de quem chegaria primeiro, e quando você vê que o personagem já tá lá, quase pronto, ele morre na praia. Ele entra novamente no ciclo vicioso, ele volta para o início. Aqui a gente já tinha falado com você dessa questão do Jasper, de ser um sobrevivente, de tudo mais. Mas aqui foi uma coisa tão descabida, fica assim, nossa, um ator do calibre desse prestar daquela forma para um personagem fazer tudo e chegar naquele ponto, ficou, meu Deus do céu, que frustrante, viu? É aquela coisa, né, que de trabalhar, mas também ao mesmo tempo você fica assim, pra quê, né? Não tiveram nada melhor para pensar. Eles até tentam validar tudo isso da questão dele, né? Dessa coisa de o feitiço contra o feiticeiro, dessa coisa de quem era o aprendiz de fato era o Jasper e não o cara lá que a gente tem se revelado, né? O grande ser da Talamasca é o verdadeiro vilão da história, ou seja, a Talamasca é uma vilã de fato, não a mocinha do qual eu estou tentando destruir por algum motivo cabível. E você vê que a questão da criação do exército não era algo que o Jasper já estava elaborando, algo elaborante, não. A Talamasca também já tinha pensado nisso, só que a Talamasca foi muito mais inteligente quanto aos seus propósitos do que o Jasper, que era só pura vingança. E com essa questão do exército aqui, a gente realmente entende o verdadeiro propósito da Talamasca de existir, que é perpetuar um legado, perpetuar sua própria história através do tempo. Só que para isso eles precisam transformar essas pessoas que têm um certo conhecimento em vampiras para poder, né, seguir aí mantendo a história da Talamasca viva. E quem é essa pessoa agora que vai fazer tudo isso? O Jasper. Mas não só isso. Esse não é o primeiro exército criado. Esses não são as primeiras pessoas, as primeiras cobaias criadas para tal finalidade. E é aqui que a gente descobre que o 752 não é algo palpável, não é um arquivo, não é um pendrive que poderia ser, mas não é. É uma pessoa. E adivinha quem é essa pessoa? A Doris. E quem é a Doris / Emma? Nada mais nada menos que a irmã da Ellie. E quem descobre tudo isso? É o Guy? Não, é a Ellie. É isso que eu falei, o revés do protagonismo, mostrando, esclarecendo que sempre foi o protagonista dessa história, foi a Ellie. E é a Ellie nessa temporada. O nosso Guy é só alguém para poder salvaguardar essa pessoa. E aqui que a gente fica, nossa, uau, teve um mistério, teve essa revelação. E o ponto muito interessante é que
todas aquelas pessoas que eu já falei que estavam ali prestes a ser mordidas, elas têm a mesma habilidade da nossa Emma/Doris, que é aquela garotinha lá do começo que eu já falei pra vocês. É que todos eles têm um arquivo vivo na cabeça, só que não de todos os locais, mas de cada país ou continente diferente. E você, ao perpetuar o legado com essas pessoas, você mantém a história viva. Uma história que vai ser contada, falada e tal, perdurada. E quando necessário for, você vai encontrar aquela pessoa em determinado local para saber o que fazer e onde achar aquela pessoa. É necessariamente isso. E aqui a gente vê como tudo isso se conecta com o Guy, porque o Guy tem habilidades telepatas. E aqui a gente vê que a telepatia ela é totalmente limitada, porque ela não é necessariamente uma habilidade telepata. Não é uma questão de só ler mente, é também de guardar, armazenar, né, se tornar algo vivo. Só que diferente de todos os outros personagens, esses personagens que vão virar o exército da Talamasca, é que o Guy, ele também armazena as memórias das outras pessoas. E no final do episódio a gente vê isso. O Guy, ele olhou através da nossa Ellen e descobriu aonde ela estava escondendo os passaportes deles para eles poderem fugir. Então você já vê, nossa, como é que ele conseguiu, ela permitiu ele entrar e ele viu exatamente o que ela fez sem ela precisar ter contado. E a gente já viu alguns episódios anteriores que ele já conseguia fazer isso. Ele conseguiu entrar na memória do vampiro, que se permitiu entrar, não só de uma memória assim tão funda, mas ele conseguiu viver exatamente aquela memória, exatamente como ela aconteceu. Então a gente vê que há uma questão especial, que além de ele também guardar tudo que ele lê, ele também guarda a memória das outras pessoas. Ele consegue roubar as memórias das outras pessoas. Então ele se torna isso. Mas o ponto muito falho da série em si, né, a gente revela esse propósito e tal, e essa problemática em torno da série, para mim, com tudo isso sendo revelado, é que como a Talamasca é o olho que tudo vê, como é que o vilão que é se revelado, esse grande vilão, nunca soube do Guy? A gente tem essa revelação do Guy e tudo mais, de que a Ellen, né, realmente usou isso para poder fazer ele trabalhar ali, né, com essa questão, né, sentimental, a parte dela. E só agora o vilão vai começar a trabalhar, vai começar a olhar esse personagem com os outros olhos. É muito, sabe, muito disperso da parte da série de não trazer esse vilão antes e só agora, né? Como eu já falei, essas portas abertas não precisavam estar abertas. Foi, sabe, algo que não tá agregando muito, não tá favorecendo muito ao que a série já não vinha entregando muito e agora entregou muito menos. E gente, olha, eu devo dizer a vocês que a partir daqui a gente vai entendendo mais essa questão, e também de que a mãe do Guy também é uma dessas arquivos 752, só que ela é da Inglaterra, e a Doris/Emma é de Amsterdã. Então você vê, como eu já falei, como tudo isso compõe e carrega o nosso personagem principal indiretamente dentro dessa história e explica o porquê de alguma forma dele existir. É meio confuso, mas quando a gente olha de novo, depois de tudo que eu falei, faz um pouco mais sentido. Olha, depois disso a gente tem algumas coisas que realmente torna a série algo interessante de você ver até onde vai, mas não querer se apegar muito, porque você tem a questão da Oliver, que foi uma personagem que eu gostei muito, me apeguei muito, e ela também foi uma personagem que a gente já sabia que possivelmente poderia ser uma traidora e tudo mais. É algo muito escancarado, muito nítido isso, a gente só... tá, mas era algo que a gente esperava, mas
Acho que depois ali, no meio do caminho, sabe, você torna um personagem que ela não tem um peso, ela não tem uma relevância em nada. Ela tinha um objetivo com 7 segundos, mas depois fica, pra que isso? Por que isso? Né? Fica uma coisa tenebrosa demais. Aí depois você pega ela e joga ela para o mesmo ciclo do qual o nosso Jasper criou para ele mesmo. Você fica, tá, você vai começar um novo ciclo com um exército só, de um cara só. É o suficiente, mas ainda assim você fica, tá, só se você depender só desse, já foi. E aqui também tem a questão da policial. Eu acho que foi muito mais, como já havia falado antes, de mostrar que a Talamasca, ela tá sendo muito falha, ela é muito descuidada, porque ela deixa muito claro o que ela está fazendo ali, então qualquer um vai identificar, mas não é qualquer um que vai conseguir saber exatamente o que e o porquê, né? Então a gente tem essa personagem, essa policial com essa questão, ela entende que é algo mais profundo, mas não vai, sabe, não tem como provar, e mesmo como provar, não tem o que fazer, porque ninguém vai acreditar. Então só vão correlacionar essas pessoas a um determinado acontecimento que no fim das contas não leva a lugar nenhum, porque como não tem uma prova tanto mais concreta, palpável do porquê, dos propósitos e tal, não consegue criar uma linha de raciocínio para validar tudo aquilo. Então você vê que apesar de você ter a polícia ali, não vai a lugar nenhum. É só mais algum massacre, é só mais alguma morte, isso, aquilo, outro. E aqui a gente vê a Ellie entrando novamente nesse ciclo vicioso, que é recrutar uma nova pessoa. Como eu falei, a gente tem aquela coisa, a gente volta pro início para encerrar um ponto correlacionado a Ellie, para depois começar a contar a história daquela pessoa, daquele personagem que era um protagonista barra coadjuvante, que agora vai se tornar um protagonista. Então, sabe, gente, fica algo muito cansativo. Você tem uma esperança e tudo mais, fica muito cansativo. E só o final que você dá assim um negócio uau, vai ter alguma coisa aqui, né, que nos é revelado que o 752 era realmente uma porta de entrada para ele achar a mãe. E como ele é uma pessoa viva, no caso é a Doris Barrema, então ela sabe como procurar a mãe do Guy, que não está na Inglaterra, está nos Estados Unidos. Sempre esteve lá. E o mais interessante é que tudo isso se conecta a uma das obras originais, que é um ponto central desse universo de Anne Rice, que é As Bruxas de Mayfair. Aqui a série mostrou que a Doris Emma conseguiu se refugiar por um bom tempo dentro de um clã de bruxas. Então, ou seja, você já entendeu o que eu tô querendo dizer. Se você acha as bruxas, você acha a mãe do Guy, porque é uma forma de camuflar. Porque se ela tivesse qualquer outro seres, ela ia ser facilmente encontrada, neutralizada e realmente morta. Mas o que a mãe dele esconde é algo muito maior disso. Então, por que o grande vilão não pegou a Emma Doris quando ele tem essa oportunidade de pegar isso? Então, o verdadeiro propósito dele agora, de uma vez por todas, é o Guy e a mãe dele, e não mais a Emma. Era só um bote exploratório. A Ellie também era um bote exploratório, e esse personagem também é. Aqui a gente começa a entender um pouquinho, né? É como eu vim falado, a questão da série de mistério é bom que a gente vai confabulando, tirando dúvidas, botando certezas e criando trocentas incertezas. Então a gente fica. É legal essa teoria, mas eu acho que também que a série poderia já trabalhar melhor essas pontas soltas e não deixar elas mais soltas para uma futura temporada incerta, porque é isso que a gente sente. A gente não sente uma certeza. A série, ao terminar naquela cena, né, tipo, indo para algum lugar, no grande vazio, na grande extensão que é o mar, pode ir para qualquer lugar, pode ir a não há lugar nenhum e morrer ali mesmo. Então, é uma forma interessante da série trabalhar isso. Eu achei até bem legal de certa forma, mas eu acho que para você trabalhar nesse final, não só como um plot twist, mas aquele como um cliffhanger para continuar depois,
e você não tem uma certeza da renovação da série, tudo fica muito difícil de aguentar, muito difícil de suportar. E aqui você não clama por uma nova temporada, você só pede: me dê um final, me dê uma resposta plausível, algo conclusivo para isso aqui ter existido, porque realmente fica uma coisa muito, sabe, penosa demais. Eu acho que essa palavra que a gente procura para falar sobre isso. E, gente, é isso. Eu espero muito que eles renovam a série para poder reclamar mais da série, porque tô gostando muito de reclamar, apesar de todos os pesares e algumas coisas boas à parte dessa trama. Um pouco difícil, mas enfim. Eu espero que eles consigam explicar essa conexão com o Mefei e tudo mais, com as bruxas de Mefei, né? Já que tudo nos leva a crer isso. E que eles concluam a história na segunda temporada e ela seja um pouco mais urgente, né? Se faça urgente, já que agora tava tudo mais certo, então se torne mais urgente nessa coisa morna, quase esfriando, né, e quase congelando de certa forma. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve no canal, ative as notificações para receberem mais conteúdos, curta e comente bastante, me siga nas minhas redes e até a próxima. Tchau.